Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Jornada do Eremita. Eu sou o André. Desejo que o Sagrado abençoe a todos com boa sorte, bons caminhos e uma boa leitura. Esse é mais um vídeo para leitura de montinhos, então eu peço que você siga o nosso combinado. Respira fundo desde já e se prepara para as mensagens que vão ser abordadas. Então, o que você precisa saber nessa virada de mês para finalizar bem o mês de abril? Poder entrar aí no próximo mês sem pendências espirituais. O que você precisa saber? Fiquei um tempinho sem postar vídeo, estou voltando aqui agora botando a minha cara para vocês. O pessoal mais próximo já conhece, mas eu quero me conectar com um público novo que está chegando. Então, comenta aqui como você chegou até aqui. Deixa um joinha, se inscreve. Quando você se inscrever, ativa o sino, né? Para você não perder nenhuma atualização. E o plano agora é a gente fazer conteúdos e leituras semanais. Espero não deixar mais ninguém na mão aí tanto tempo sem resposta. Vamos lá. Vou pedir para você se concentrar mais uma vez. Separei aqui 3 pedras. Pedra de número 1 na cor rosa. Pedra de número 2 na cor verde. Pedra de número 3 na cor violeta. Vamos lá. São as meus ancestrais pedindo por iluminação, amparo energético. Peço licença também para adentrar no campo energético dos grupos com quem eu vou falar. Importante ressaltar também que, como é uma tiragem geral, separada por grupos, eu vou tentar desdobrar a informação das mais diversas maneiras para poder conversar com o maior número de pessoas. Se não estiver ressoando, eu vou pedir para você não forçar. Mas ainda assim, vê até o final toda a leitura da sua pedra, porque pode ser que alguns pontos ressoem, alguns outros não, tá? E vamos lá. Eu acredito que essa altura você já tem escolhido a pedra que você deseja. E vamos começar, sem mais delongas, com a pedra de número 1 da cor rosa. Tarô, o que as pessoas que escolheram a pedra de número 1, cor rosa, precisam saber antes do mês de abril de 2026 terminar? O que elas precisam saber? Quais são suas tendências? Quais são os conselhos? Mostra para mim a história dessas pessoas para que a gente possa chegar a uma mensagem positiva, de preferência. As coisas não andam muito fáceis, né? Ultimamente, a nível político, a nível energético, novo ano astrológico, mudança aí do planeta Urano, né? Então, muitas pessoas estão sendo mexidas por essa ressaca espiritual. Vamos lá, grupo 1. O que essa galera precisa saber? No fundo do baralho saiu a carta 7 de paus. Vem aqui trazendo uma mensagem acerca de limites espirituais, limites sociais, limites, não só limites necessários de serem impostos, mas de limitações também. Às vezes você pode estar sendo cabeça dura com alguma questão, está sendo inflexível, tá? Mas aqui vem falando de limites, de quadrantes bem delimitados. 5 de espadas, 3 de ouros, o Papa. Eu tô sentindo uma energia de teimosia aqui, e é uma teimosia
possivelmente da sua parte, tá? Então, se você tá sendo muito teimoso, se você tá tendo alguns conflitos e você puder perceber se você está sendo de fato inflexível, é o momento de você recorrer a, a uma abordagem que você mesmo um pouco mais sábia, tá? Pisa o pé no freio um pouquinho, desacelera aos poucos e perceba que talvez você não esteja sendo uma pessoa muito é, fluida, né? Às vezes você tá tendo muitos desgastes no trabalho, mas mais por teimosia do que por qualquer outra coisa. É, aqui você pode estar enfrentando um conflito também entre buscar o sustento no trabalho. Seu trabalho pode estar bastante estressante, mas o que está te sobrecarregando é que na sua casa você também não está encontrando a paz necessária que você precisa para recarregar as energias. Então aqui vem pedindo para você virar a chave e deixar um pouco de teimosia. Você não precisa ficar se estressando, nem se desgastando, nem doando tanta energia e utilidade para as pessoas ao seu redor. Então, neste fim de mês, é importante que você resolva sim as pendências, mas que você faça um compromisso e um propósito com você mesmo de ser mais sábio no próximo mês, porque muito do que você está passando hoje tem a ver com a falta de limite que você colocou antes das situações se desdobrarem, né? Até chegarem a esse conflito, digamos assim. Você pode estar sentindo também a necessidade de um amparo espiritual mais intenso, né? Eu vejo aqui que você, se você for uma mulher, pode ser que você esteja tendo mais sensibilidade, mais intuição, principalmente no que diz respeito a aquele tipo de mediunidade da empatia. Então, talvez esse é outro ponto aqui que é interessante a gente abordar, porque parte do seu desgaste pode estar advindo, né, estar vindo do seu excesso de empatia, né? Os empatas acabam sofrendo muito quando o mundo no geral ele está passando por momentos assim mais tensos espiritualmente, mas aqui vem pedindo para que você não sofra por causa disso, né? Para que você adeque a forma com que você está pondo isso no mundo. Então, muitas vezes, por ficar esgotado sensorialmente, energeticamente, mediunicamente, você pode acabar se comunicando de uma maneira agressiva. Então, aqui vem pedindo muita sabedoria para você finalizar esse ciclo e essas pendências aí, esses possíveis conflitos. Eu sei que você tem muito trabalho para fazer, eu sei que você tem muitas responsabilidades dentro da sua casa, mas aqui é justamente navegando através dessas emoções que no meio delas, das emoções intensas negativas, que você reencontra as emoções intensas positivas, sabe? De mais acolhimento, de mais autoestima, de mais auto-amor. E às vezes o maior autocuidado que você pode fazer por você mesmo, por você mesma, é não fazer nada, sabe? É se render um pouco nos momentos que você pode. E eu não. Bom, me veio. Talvez seja uma intuição de dizer assim. No próximo mês, o que você puder terceirizar, e eu digo terceirizar não no sentido de você se escorar nas pessoas ao seu redor, mas de poder contar mais com elas. E principalmente não ser tão teimosa a ponto de querer fazer prevalecer a sua razão. Então, esse processo aí que você está atravessando no mês de abril pode ser você abandonando essa postura de teimosia, de cabeça dura, de querer sempre estar em todas, se envolvendo em todas, sabendo que você tem as melhores respostas, né? E às vezes entregar um pouco mais de sentimentos e emoções orgânicas. Não se perca no excesso de controle, microgerenciamentos, enfim. Para quem
tá preocupado com questões aí da dinâmica familiar, eu vejo resoluções positivas, eu vejo você conseguindo positivar conflitos familiares. Para quem está experienciando nesse grupo uma boa fase familiar, tá propício para você fazer passeios, para você focar em coisas que fortaleçam seus laços, né? Que fortaleçam suas bases, sejam elas sanguíneas ou não, seja o seu consorte, seu cônjuge, enfim. Se você está com vontade de visitar também algum templo religioso ou ter um contato mais material, digamos assim, com a espiritualidade, é o momento também de você ouvir a sua intuição e dar uma chance, às vezes, de tomar um passe, às vezes ir numa missa, às vezes presenciar um culto, porque eu sei que tem gente cristã, evangélica que me acompanha. Então é interessante você buscar também atividades espirituais barra religiosas que te ajudem a, a fazer um curativo aí nessas suas emoções que estão um pouco turbulentas, tá? Referente a conflitos que você pode ter enfrentado no âmbito profissional, no seu meio de trabalho, é, é- eu vou te falar assim, você não tá fora da tua razão, mas você se passou um pouco, Mona. Pode ser que você tenha se passado um pouco na hora de falar com alguém, na hora de assumir responsabilidades ou na hora de administrar várias coisas. Pode ser que você tenha criado conflito aí com algumas pessoas e para você poder reconquistar a admiração, o respeito ou até a boa convivência com essas pessoas, é importante que você age com sabedoria e honestidade de dizer. é, não me arrependo do conteúdo da mensagem. Me arrependo da maneira com que eu entreguei ela. Certo? Por fim, para fechar, renovação emocional para você que está vendo a mensagem aqui do grupo 1. Renovação emocional. Se você já transbordou, aproveita para colocar uma água um pouco mais limpa, né? Uma água limpa, uma água fresca, para tirar aquela sensação lodosa e mofada das suas emoções. Se você está transitando por um momento de muita oscilação emocional, em qualquer âmbito, né, é tempo de você silenciar, é tempo de você ter mais sabedoria. Você não vai pausar tudo, você não vai parar tudo, você vai fazer ajustes estratégicos, principalmente assumindo a postura do Papa, né? Daquela pessoa que conhece o próprio potencial, daquela pessoa que conhece os limites da própria fé, os limites da própria ação, mas eu dou um conselho aqui, porque daí na sombra do Papa, no lado negativo, você vê aqui que o Papa é quem detém a razão e as pessoas que têm que ouvir o que ele está falando, porque o que ele fala é a voz de Deus, né? E eu digo para você flexibilizar um pouco mais isso, tá? Provavelmente o grupo não vai querer se revelar, mas se ressoa com você, comenta aqui embaixo, já aproveita, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve e relaxa, cara. Sabe? O positivo tá aí te sondando. Se permita ser alcançado. Alcançado pelo positivo. Tá certo? Não foi tão ruim quanto eu imaginava. Conselho geral para as pessoas do grupo 1 que ficaram até aqui. Tô seguindo minha intuição, pegando todos os baralhos que eu tenho. Para exercitar um pouco mais esse daqui, eu acho que vocês perceberam que é meu xodó, né? Eu trabalho com ele já tem 6 anos. 6 anos que eu adquiri esse deck de White e é uma viagem. Esse aqui foi um presente de uma amiga. Ele segue a estrutura do Tarot de Marselha, mas ele não tem a ilustração dos arcanos menores, né? Mas ele tem uma temática de anime oriental. Um conselho, o que as pessoas do grupo 1, por favor, seja o mais abrangente possível, fale com a maior quantidade de pessoas possíveis. Qual é o conselho final? Por favor.
Olha que interessante. Saiu 7 de paus para vocês novamente. Então vocês estão precisando ter realmente mais atenção ao manipular essas energias espirituais, esse impulso, essa chama, essa ardência aí que te põe em funcionamento. Cuidar para não queimar algumas pessoas no processo de colocar limites. Cuidado para não se afastar tanto das pessoas também, porque às vezes o limite que era para ser uma cerca ele acaba virando uma muralha, né? Então tenha mais, refine mais o seu tato para que quando você for lidar com as pessoas ao seu redor, você acabe não se machucando e não as machucando também. Eu vejo que pode ser que você esteja com uma força, assim, digamos, quase beirando o colérico, né? Mas na verdade não é necessariamente algo que está te fazendo bem, nem que está sendo positivo, nem está sendo executado da forma correta. E eu não digo somente pelo significado da carta, mas é uma leitura intuitiva também, né? Então, na dúvida, 7 de paus. Eu tô colocando limite ou eu tô apostando as pessoas na base da porrada, né? E o 7, ele fala muito de espiritualidade também dentro da numerologia. O 7 é um número de muita espiritualidade, e às vezes até de responsabilidades espirituais. Às vezes você colocou um limite aí, que na verdade pode ter sido só uma desculpa para negligenciar a tua espiritualidade. Fica a dica. Certo. Até a próxima. Vamos lá. O pessoal escolheu a pedra verde de número 2. Vamos entender o que vocês precisam saber nesse fim do mês de abril de 2026. Tarô, o que as pessoas que escolheram a pedra verde de número 2 precisam saber antes do fim do mês de abril para poderem entrar no próximo mês da melhor forma possível? Me ajuda a tecer essa história, me ajuda a direcionar a minha impressão, sob a força dos meus ancestrais, que eu possa alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis que escolheram a pedra de número 2 na cor verde. Inclusive as pedras, pessoal, eu escolho bem na intuição, sabe? Peguei, segui. Sou uma pessoa bem supersticiosa, de certa forma. Fundo do baralho. Poxa, trabalho novamente para vocês, pessoal. Estão se esforçando muito, estão mergulhados aí no profissional, estão se esforçando, construindo, criando oportunidades, buscando oportunidades, aprimorando habilidades que vocês já possuem. Tô vendo aqui o pessoal trabalhando bastante, estudando bastante. Também essa carta me diz muitas coisas. É uma pessoa workaholic, né? Que acaba se isolando do convívio social. Tão cansados, tão magoados, tão arrependidos, tão estagnados, tão com medo. Tão chateados com o cenário atual, perderam alguma oportunidade. Tô vendo vocês tristinhos e cansados. Aqui, até meio apáticos, sabe? Dá uma segurada aí no excesso de trabalho, grupo 2. Deixa eu entender melhor. O 5 de copas, ele vem falando aqui sobre arrependimento, mas sensação de desamparo, de perdas. Mas é mais a sensação de perda de qualquer outra coisa. Essa carta aqui, geralmente, é quando a gente se perde um pouco no personagem da autopiedade e não percebe que, na verdade, nem tudo está perdido. A gente ainda tem motivos para continuar lutando. Vocês estão precisando aí de buscar uma injeção de ânimo, né?
sair um pouco desse lugar de sentir autopiedade e manifestar a possibilidades no campo material de vocês através da sua força de vontade. Aqui vem falando de força de vontade, a necessidade de ter força de vontade. Eu não sei se vocês de fato perderam alguma coisa ou não, perderam uma oportunidade. Eu posso estar falando com gente que às vezes perdeu uma oportunidade profissional e está se culpando por isso. Mas eu não vejo que foi por falta de tentar, entendeu? Talvez seja isso que esteja te causando aí um desânimo, né? Uma desesperança. Mas, cara, não. Tipo assim, tira teu tempo de luto, tira teu tempo aí de digerir, sabe? Ninguém é de ferro, realmente. Eu nem compacto muito com essa filosofia de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque eu acredito muito no nosso processo, né? Eu acredito muito que o nosso processo ele pode levar de uma semana a um ano, a 3 anos, a anos, enfim. É bem variável. Mas eu vejo aqui uma energia latente te dizendo de que o pior já passou, o pior já acabou, e você tem toda a possibilidade do mundo de, de retomada da sua energia. Se você doou muito a sua energia, se você sentiu que a sua energia foi roubada, que você foi enganado de alguma forma, ou induzido ao erro, aqui vem falando que essa situação ela já passou, já acabou. E que você não deve carregar o arrependimento das oportunidades que você perdeu, porque é justamente por você ter perdido fez parte do plot twist aí da série da sua vida, para que você aprenda a dosar a forma e a maneira com que você se doa. Né, a forma e a maneira com que você manifesta, né, para você refinar o seu julgamento sobre determinadas situações. Eu vejo aqui também você tá muito as- obcecado. Eu acho que você já ultrapassou a questão da atenção. Ao invés de você estar colocando a luz da sua atenção para elaborar algo e se mexer a partir disso, eu acho que você está ruminando, de certa forma, algum assunto para esgotar todas as alternativas. Assim, eu acho que então você está carregando aí uma situação negativa que te aconteceu, você não está conseguindo transmutar, transformar. É algo que já morreu, mas você ainda está aflito por isso, né? Pode ser também que você esteja carregando um certo teor de culpa, porque você não sabe como que você pode ser, digamos assim, tão ingênuo, né? Foi passado para trás, de certa forma. Ou você pode estar com medo, inclusive, de abraçar uma determinada possibilidade, proposta ou oferta, justamente por medo de estar sendo passado para trás. Mas eu não vejo que seja esse o caso, não. Se você. Eu tô falando com dois grupos aqui. Alguém que de fato foi passado para trás precisa se mover a partir disso, né? Aprender a partir disso. Eu vejo uma pessoa que está se segurando, que está com medo, está com receio de repetir os mesmos erros. E aqui eu tô falando muito de questões materiais. Porque eu tô vendo pessoas aqui que cujo material está diretamente ligado ao campo emocional. Então, não sei se a gente está falando aqui de escassez. Eu não acho que seja necessariamente o caso da escassez. Eu acho que existem emoções conflitantes acerca de como administrar o dinheiro, acerca de como administrar um cargo profissional, é, e de que uma coisa está atravessando a outra, né? E no fim, isso acaba sobrecarregando a tua mente, né? Então, quer um conselho? Obviamente, você tá aqui, né? Em busca de conselhos. Então, tá com essa pendência aí pra ser finalizado no mês de abril, cara? Você já refletiu tudo que você tinha pra refletir, a tua bússola interna já tá te falando aquilo que tem que ser cortado e finalizado. Manifeste a coragem que você precisa.
tá? E perceba, faz meio que um fluxograma dentro da sua cabeça, porque é, sempre que você vai tentar se mover, se distanciar desse sentimento negativo, dessa situação negativa, vem um pensamento que cancela. Tipo, tá, então eu vou deixar morrer, eu vou abandonar tudo. Ai, mas e se eu sentir falta? Ai, mas e se eu não achar algo que substitua? Aqui tá pedindo uma racionalidade da sua parte para você entender que a parte mais sombria, digamos assim, do seu inconsciente, ela vai tentar fazer com que você desista e que você se sinta, não sinta segurança nas suas próprias convicções, sabe? Então, assim, o que você tinha pra olhar, você já olhou, o que você tinha que sofrer, você já sofreu, e agora você tá precisando ser mais prático e racional. Tá? E isso não significa abandonar todas as emoções que você sentiu. Significa não ser dominado por elas, ou dominada por elas, tá? Você está com muito medo de errar, você está com muito medo de passar vergonha. Eu desconfio até que essa tiragem aqui pode estar falando um pouco comigo, porque eu tô me sentindo um pouco dessa forma ao estar produzindo conteúdo, entendeu? A expandir e a tentar fazer dinheiro com a internet, sabe? Então, cara, relaxa. Acho que eu falei isso no grupo também, mas assim, porra, mano, vamos relaxar. Manifesta essa coragem espiritual aí de admitir que muita coisa já findou, já acabou. E vai com ingenuidade, vai com medo, com insegurança, mas vai, assim, se move em direção, porque no fim das contas a gente vai responder sozinho. E no fim das contas, a consequência dos nossos atos vai tirar a nossa paz, né? Na maior parte do tempo, ninguém tá muito aí para nossa performance. Há controvérsias. Enfim, se mova, manifestem um sopro. Até vai ser bom, até de certa forma, você assumir a postura de jovialidade, porque eu posso estar falando com pessoas aqui também 30 menos. Né? Eu tô falando com pessoas aqui máximo 33 aí, 34. Mas no geral, eu tô falando com pessoas mais da minha faixa etária, aí, nos seus 18, seus 27, 28, né? Cara, a gente tá com um problema muito grande de querer resolver tudo, tudo. De alinhar o emocional, espiritual, profissional, familiar, de transitar por todos eles de forma impecável e a gente não consegue, a gente não tem recurso para isso, para conseguir dar conta de todas as coisas com maestria. Mas o que a gente pode fazer por nós mesmos é dosar essa questão do arrependimento, não se chafurdar em autopiedade, sabe? Perceber que tem coisas que valem a pena, que a gente tá atravessando um processo. E que vão ter fases sim que haverão mortes simbólicas, mas essas mortes simbólicas elas não vêm acompanhadas assim de uma grande catarse, uma grande epifania, tipo, realmente morreu, não tem público, não tem amigos para compartilhar, tem eu, e eu vou ter que dar um valor a isso. Eu vou ter que entender o peso disso na minha vida, na minha jornada. Porque, como eu falei, no fim, é um egoísmo do bem, né? Nosso coração vai ser posto na balança do Deus da morte, e ele vai ser pesado com a contraparte, o contrapeso que é a pena. E aí é com ele que a gente vai ter que lidar. Não precisamos ter tanto medo, assim, de fazer alguns cortes. Pode não ser o corte com a faca mais afiada, pode não ser o corte mais preciso, mais cauterizado, digamos assim, né? Mas precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Eu lembrei aqui, no domingo, eu botei um caldeirão, um ritual, para fazer digamos, uma queima de karmas, né? E eu formalizei, eu escrevi algumas coisas que eu quero deixar para trás, né? O inverno tá chegando aí, aqui no hemisfério sul, a gente tá entrando no Samhain, né?
Então, simbolizando a morte do Deus Sol, a gente se recolhendo dentro dos nossos lares, das nossas casas e tendo que trabalhar com as reservas que a gente fez da última colheita, né? Então é momento de honrar os ancestrais, antepassados, revisar alguns planos, né? Revisar algumas questões, começar a se preparar para o chato, para o dolorido, para o frio, para adornar juntas, né? E isso não tem muito tesão que o brilho do sol nos traz, né? Beleza, grupo 2. Vamos tirar um recadinho final para vocês. Vou tirar duas. Com esse, temática de mangá. E com esse aqui que eu ganhei de um amigo que estiver me assistindo. Sumiu, né, bicha? Parece. Tarô, o que as pessoas do grupo 2 precisam saber dessa energia toda aí de finalização deste mês de abril? Tão meio que dissociado que eu tô tendo que revisar a informação várias vezes na minha cabeça para ter certeza que a gente tá finalizando abril. Babado. Gente, indica aí minhas tiragens particulares. Tô precisando comprar incenso, tá bom? Pra aprimorar aqui as tiragens, os recados pra vocês. Tá? Aqui pra vocês saiu o 9 de ouros. Pra mim, essa carta, o 9 de ouros, ela simboliza muito poder pessoal, autonomia, independência, seja material, financeira, emocional. É você se alinhando aqui com a conclusão do ápice dos naipes de ouros, que é a realização material. Então aqui eu entendo esse 9 de ouros como uma forma de chamar a sua atenção para perceber que, cara, uma decepção, duas decepções não anulam todas as suas capacidades, tudo aquilo que, todo o seu potencial, sabe? Então, nesse final de mês, faz um apanhado aí, perceba tudo aquilo que você já construiu, tudo aquilo que você é bom, que você sabe que você pode executar com maestria. Essa carta aqui, pra mim, ela fala muito do profissional também, do indivíduo profissional, do ser da pessoa, profissional, trabalhadora, que de tão experiente que ficou numa função, essa pessoa acaba fazendo parecer que é um trabalho muito fácil. Mas não é que o trabalho seja fácil, é que você ficou muito bom em fazer isso e faz parecer que seja muito fácil, né? E mais uma intuição aqui, navegando aqui nos símbolos, né, do inconsciente. Cara, se tem muita gente falando que o seu trabalho é muito fácil, tipo assim, você fala, não, obrigado. Faço que eu sou muito bom no que eu faço e eu faço parecer que é muito fácil, né? Então, assim, se permita se sentir um pouco especial, assim, estufa o seu peito e tenha orgulho de quem você é, mas não caia na arrogância. Eu sempre faço essa minha culpa porque senão as pessoas distorcem, né? Tira de contexto as nossas falas. Esse foi o conselho final. Grupo 2, Pedra Verde, gostaram, não gostaram? Deixem nos comentários, comenta chocados, comenta gag, comenta ai, que cansativo. Eu estou identificando alguns padrões também nas leituras, seja nos grupos ou nas leituras passadas, que a gente vive num sistema capitalista, então sempre vão surgir assuntos financeiros, certo? Grupo 3, as pessoas que escolheram a pedra violeta, de número 3. Vamos ver o que vocês precisam saber. Vou colocar esse nome na thumb, no título. O que você precisa saber antes do fim de abril. Tarô. Tarô. Mas eu peço
sempre faço meio de entrega das mensagens para as pessoas que escolheram a pedra de número 3, na cor violeta. O que essas pessoas precisam saber antes do fim do mês de abril, início do próximo mês? Essa mudança, essa virada, essa transição de tempo. O que essas pessoas precisam saber? Quais são os alertas, conselhos, de forma clara, objetiva? Conta essa história para mim, Tarô, por favor. Me ajuda a construir essa história. Fundo do baralho, grupo 3, a torre. É sem massagem para vocês essa finalização. É assim, ruína daquilo que não pode mais ser sustentado. A carta da torre, ela no baralho clássico simboliza lá a Torre de Babel e sobre a fúria de Deus decaindo sobre uma construção que não era para ter existido num primeiro momento. Então talvez as próximas cartas vão trazer mais essa mensagem, vou confirmar. Mas assim, é sem massagem. Quanto antes você aceitar isso, mais rápido esse momento tordoso, tempestuoso, ele vai passar. Não tem como lutar contra a energia da torre. Terá que ruir alguma coisa. Goste você ou não. O carro vem falando de movimento, vem falando de iniciativa, vem falando de você se movimentando em direção a algo e algo se movimentando em direção a você. O julgamento. Caramba, só arcano maior. Cara, você. Grupo 3. É papo de. Volta a caminhar de acordo com o teu destino. Que os arcanos maiores vêm falando muito de jornada, de destino, de espiritualidade. Vem falando de questões muito importantes a nível. A nível de vida, sim, mas a nível de longo prazo, de momentos marcantes. O carro, ele vem falando ele fala de movimento. O julgamento, ele fala é como se fossem as considerações finais passando no telão no fim da sua vida. Eu não estou prevendo morte. Mas eu estou dizendo assim, considerações finais. Torre, carro, julgamento. Esse 2 de copas aqui já acabou. Novamente, a roda da fortuna. Ai, pera lá. Chega, minha senhora. Vou elaborar um pouquinho mais referente a isso, mas você está passando um momento muito importante do seu destino. É um momento muito importante de amadurecimento. É um momento que você não pode dar as suas costas. É um momento que você não pode ser leviano. É um momento que você não pode se dar ao luxo da ignorância. É um momento que você tem que tomar as rédeas da sua consciência. Eu vou falar da consciência porque a nossa realidade, os desdobramentos do nosso destino, eles não dependem da gente segurar as rédeas. Depende da gente confiar. Olha eu falando de rédea e a carta do carro. Depende da gente confiar nas forças espirituais do destino dos nossos ancestrais, dos nossos guias orixás, que estão direcionando o nosso caminho para que a gente se adeque ao nosso destino. Na minha jornada dentro da espiritualidade, eu aprendi que quanto mais distante do próprio destino você está, mais em sofrimento você vai se encontrar. Isso significa que a espiritualidade está te castigando? Não. Isso significa que a espiritualidade está tentando te mostrar que você vai ser mais feliz em determinado momento, seguindo determinados passos, seguindo um determinado caminho, né? E eu vejo aqui também, como é um assunto de espiritualidade muito forte, muito presente, o cigano, né, é uma autoridade do clã, é aquele que administra
o material, é aquele que administra a produção, é aquele que administra várias coisas, que lidera, que tem segurança, que tem autoestima. É uma figura muito positiva, eu entendo, dentro desse baralho aqui. A rua, novamente, movimento, movimento. A vizinha. Cara, eu posso estar falando com pessoas aqui que estão sendo convi- convidadas a saírem do marasmo e de uma posição acomodada ou de estagnação. S- Em partes, eu estou falando com pessoas aqui que podem estar estagnadas num relacionamento que só tem brigas. Em outras partes, eu posso estar falando com pessoas, seja você a vítima das brigas, o algoz das brigas, o contribuinte, aquele que contracena nas brigas, é você com seu parceiro, um briga mais que o outro. Posso estar falando com gente que está sendo muito passiva e deixando que outra pessoa, outra figura, cague muito na tua cabeça, com perdão da palavra, pi, cague muito na sua cabeça. Só que eu não sei se não é sem censura, né? Então, enfim. E vem falando pra você encarar o seu destino, parar de viver só dentro da sua própria mente e viver através dos olhos das outras pessoas. Porque eu vejo aqui que, tanto pela figura do cigano, cruzando com essa questão ali de movimento, e essa carta aqui da vizinha, ela vem me falando que é como se você estivesse vivendo a vida através dos olhos dos outros. Você está enxergando, as pessoas à distância. E você, inclusive, está mantendo um certo distanciamento emocional que pode estar te salvando de alguns conflitos, mas de tanto evitar conflitos, você está apático, você não aprendeu mais nada, você não está aprendendo mais nada, você não está movimentando, você não está sentindo prazer, nem tanta tristeza, nem tanta. Sabe? Eu posso estar falando com pessoas aqui também que estão num relacionamento que já faliu, já tem um tempo, e que você. E que só tem briga. E que, tipo assim, se você não tomar uma iniciativa de atender essa intuição que tá te dizendo que isso já faliu tem tempo, o universo vai se encarregar de tomar essa iniciativa. E nunca, na maior parte do tempo, nunca não. A maior parte do tempo não é agradável como o universo e a espiritualidade tem que se manifestar no campo material. Porque, pela minha experiência, quando os guias, quando os deuses, né, quando o metafísico determina e decreta, dá o ultimato, você não tem muito como negociar. Me veio aqui uma intuição, não fuja também você, pessoinha, que está fugindo de responsabilidades espirituais. Não fuja dessas responsabilidades espirituais. Ouça o que pessoas mais experientes têm a te dizer, e abra mão da necessidade de ter razão. Se você está perdido, qualquer caminho é caminho, né? Desde que haja respeito, desde que haja orientação, haja empatia, né? Se você está em busca de reencontrar sua tribo, reencontrar significado, você vai ter que escolher entre ter razão ou receber as graças que a espiritualidade está preparando para você, para sua vida. Mas essa virada de mês para você tem que simbolizar, não é que ela pode, ela tem, ela deve simbolizar, de fato uma renovação. Você tem que se renovar, se reinventar a níveis assim de destino que vão perdurar e reverberar até pelos próximos meses. Eu posso estar falando aqui com pessoas que estão sendo pegas aí, como eu, na astrologia moderna, está tendo a movimentação de Urano, tá, que está atravessando ali as pessoas de Touro, Escorpião, Leão e Aquário, salvo engano. Eu posso estar falando com as pessoas desses 4 signos. Em especial, signos de ar e água. Ar e água. Então, se você é um dos signos de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário. Se você é de água,
Câncer, peixes, escorpião. Você tá sob influência forte do destino. E quanto antes você se render com responsabilidade espiritual, melhor será. É tipo agulhada, é tipo vacina, tá? Coisas mudarão. Coisas mudarão. Eu também ressoou comigo essa daqui. Mudará pra. Em que sentido essas coisas mudarão? Vai ruir. O que vem depois? Qual que é o sentido? Elabora um pouco mais pra mim, tá? Por favor. E já que a gente tá falando de veias mitológicas, essa carta aqui em positivo fala de uma pessoa amorosa, afetiva, uma pessoa que ainda tem fé na vida, que acredita nas pessoas, mas em outras fala de uma pessoa imatura, de uma pessoa assim muito efervescente e às vezes, tipo, não tá pondo no mundo necessariamente aquilo que ela é. Tá pondo no mundo que. Essa pessoa aqui geralmente quer agradar muito, né? Mas como eu perguntei o que vem depois, eu acredito que seja doce, seja legal. Porque essa carta também é divertida. Tem gosto de chiclete. E aí, o que vem depois? E aí, o que fica depois da ruína da torre? Confusão. Não é depois, é o que vem com a torre, né? É, gente que já está há muito tempo no mesmo trabalho, na mesma função, pode haver desligamentos, que é isso? Pode haver desligamentos, tá? Ou a necessidade, se você não tomar iniciativa, alguém vai te desligar. Mas pode ser que você já está há muito tempo estagnado na mesma função, não cresce, não se projeta, está acomodado. Então pode ser que isso está minando a tua felicidade, a possibilidade das novidades chegarem na sua vida. Atenção. Se você não tomar uma iniciativa, a gerência vai. Ahn, Algumas coisas não vão acabar de uma forma agradável, porque já, ó, meu amor, já era pra você ter seguido os sinais lá atrás. Mas quando não seguiu, tudo bem. Encontra um ponto de equilíbrio, encontra uma orientação, encontra um amigo que possa te apoiar nessa hora difícil, um psicólogo, um terapeuta. Mas entenda assim que eu vejo essas duas cartas aqui, a morte e o 10 de espadas, como assim, The Megatronic Super Blaster, The Wrestlers, finalização, The End, ponto. É isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, acabou. Não quero falar isso. Não vai ser legal, né? Mas é necessário. Não vai ser legal, mas é necessário, só vou dizer isso. Recado final para as pessoas do grupo 3 que estão passando aí nesse momento intenso. Uma leitura geral, gente, não tem como aprofundar também. Se quer aprofundar sobre o que está acontecendo, essas movimentações espirituais, faz uma leitura particular comigo. Conselho final para o grupo 3. A Rainha de Copas, adoro ela, uma mãe pra mim, tem como figura materna.
Aqui, meu amor, apesar de todas as dificuldades, e não é tentando colocar panos quentes ou diminuir a intensidade do desconforto que você pode estar enfrentando, mas aqui eu vejo uma energia, uma força feminina que pode se manifestar como você mesma, como você mesmo, como um guia, uma deusa. Aqui me veio muita intuição de é pro teu bem. Desculpa. É pro teu bem, sabe? E por mais que doa a- os efeitos da torre, os efeitos que eu falei ali do 10 de espadas, da carta da morte, por mais que doa, eu vejo aqui aquela energia dizendo pra você, é pro seu bem, é pra te devolver pra si mesmo. Porque você tá se perdendo, você não tá conseguindo escolher por conta própria, então deixa que a mãe escolhe por você e confia. Vai doer, não tem como não te prometer que não vai doer. Mas saiba que a dor é passageira. E eu sempre estarei com você, eu sempre estarei dentro de você. Posso estar falando de uma ancestral, posso estar falando de alguém. Ai, não, enfim, eu posso estar falando de alguém que até experienciou a perca, né, de um ente querido, de uma, de uma ente querida. E é como se essa pessoa pode estar pedindo pra você também não sofrer porque ela tá bem. Mas a mensagem final é: as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar bem, teu coração vai deixar de doer. E, e vai ficar bem. Você vai ficar bem. Tá certo? Muito forte. Ai, parou, que forte. Vamos de recado final pra todo mundo, energia geral, forças espirituais. Qual é a tendência maior que vai atravessar a maioria da vida das pessoas, a maioria dos âmbitos das pessoas. Qual é a energia mais predominante nesse fim de mês, assim, para que a gente possa finalizar essa leitura? Um conselho para todos os grupos, em geral. Que espiritualidade, que é egrégora, que as forças têm a dizer. Vozinha, a senhora manda essa pra gente, por favor? É vozinha. Uma? Uma. Saudade. Preto velho tá cansado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto corimbar. Firma ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Recado geral para todo mundo, ele serve como 3 de espadas. E essa carta é uma carta que fala muito de decepções, né? Então eu acredito que no geral nós estejamos enfrentando muitas decepções, muitas dores de espírito, muita sensação assim de desamparo, de desesperança. E não é de se admirar, porque muita coisa negativa está sendo produzida de propósito para nos adoecer, né? Só que aqui a gente faz uma meia-culpa também, porque nessa carta tem uma pessoa rendida sendo apunhalada por outras duas pessoas. Essa carta ela pode se estender em diversos entendimentos. O primeiro deles é aceitação. E uma pessoa uma vez me disse que aceitação é diferente de conformação. Aceitar que algo
é negativo não significa se conformar que isso será negativo para sempre. Se conformar é estar em conformidade. E muitas vezes a gente acaba sendo cúmplice dos nossos próprios violentadores, das próprias pessoas que estão nos apunhalando. Às vezes essas pessoas aqui também, e isso é recado de preto velho. Muitas vezes a minha preta velha uma vez me disse, muitas vezes a gente vai saber que alcançou um certo tipo de plenitude, expansão e de fé pura, quando a gente consegue entender que às vezes até os vilões da nossa história, até os nossos algozes, precisam de compreensão. Não estou falando para romantizar relacionamentos abusivos. Eu estou falando que ajuda muito no nosso processo de cura entender também que muitas vezes uma pessoa nos machucou porque ela também estava machucada. E isso faz a gente querer nos curar dos nossos machucados para não machucar outras pessoas. Tem muitas pessoas a quem eu gostaria de dedicar essa mensagem porque eu conheço muitas pessoas, e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é do meu círculo social, né? Eu conheço muitas pessoas que se omitem, se sacrificam e às vezes até apanham com medo de constranger o outro ao impor um limite. Mas se você é a pessoa que vai pôr um limite, ponha de maneira a se honrar. Agora, se você é a pessoa que está recebendo um limite, tenta também não se ofender. Não tá agradável para ninguém, mas tenhamos fé de que as coisas vão melhorar, certo? E para você que ficou até aqui, até o conselho final, responde aqui embaixo ou vai lá entra na minha página aqui do canal, que muito provavelmente eu vou deixar uma enquete. Eu acho que eu vou fazer isso, vou deixar uma enquete. Eu quero saber se vocês querem uma leitura de montinho, mas direcionada para área afetiva, tipo, o que fulano pensa de mim, pra gente tentar desvendar aí a energia do crush, da crush. Pode ser? Abençoados sejamos todos, que estejamos todos amparados, abençoados e protegidos pelos nossos ancestrais, pelo nosso sagrado, pela nossa espiritualidade. Um beijo para você que ficou até aqui, muito obrigado pelo apoio. Dá um joinha, compartilha. Não te custa nada você compartilhar com as pessoas para aumentar o meu alcance. Beijo, até a próxima.